Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa jornada bíblica, de Gênesis a Apocalipse, em forma cronológica. Estamos aí encerrando Neemias. Hoje nós encerramos Neemias e entramos em alguns salmos, E amanhã, provavelmente, encerramos o Antigo Testamento. Amém? Eu queria te convidar já a compartilhar esse vídeo, falar para alguém que você enviar, olha, estamos terminando já o Antigo Testamento e vamos começar um novo, e como tem sido bom, como tem sido maravilhoso poder desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado, tem disponibilizado para nós, que alegria tem sido poder contemplar o Senhor em cada linha, em cada história, em cada coisa que toca o nosso coração e mexe com a gente, isso aqui não é um conto de fadas, Isso aqui aconteceu, isso é real e ele continua ainda sendo o mesmo, E que bom saber disso, Então já queria te convidar já a separar esse tempo também para você poder se aprofundar mesmo, Ficar imerso nesse tempo de leitura, ficar pronto a ouvir aquilo que o Senhor vai falar e desfrutar daquilo que o Senhor tem a dizer. Amém? Vamos orar para que a gente possa começar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado por mais essa oportunidade, o Senhor, de juntos podermos ler a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado ao nosso coração, tem nos despertado e nos chamado a um relacionamento. Obrigado, Senhor. Continue falando conosco e derramando sobre nós o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Neemias, capítulo 11. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade, e outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo, e descendentes dos servos de Salomão viviam na cidade de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá, Ataias, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias, era filho de Cefatias e neto de Malael, descendente de Pérez. Maacéias, filho de Baruque, neto de Col-Rosé, bisneto de Azarias. Azarias era filho de Adaías, neto de Joiaribe, bisneto de Zacarias e descendente de Selá. Os descendentes de Pérez viviam em Jerusalém, totalizavam 468 homens de destaque. Dentre os descendentes de Benjamim, saiu filho de Messulão, neto de Joed, bisneto de Pedaías. Pedaías era filho de Colaías, neto de Maacéias, bisneto de Itiel, tetraneto de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabai, Salai, e totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicre, era o oficial superior. Entre eles e Judá, filho de Ressenua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Dentre os sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim. Seraías, filho de Ilquias, neto de Messulão, bisneto de Zadok. Zadok era filho de Meraiote, neto de Aitube, supervisor da casa de Deus. Seus colegas, que faziam trabalho no templo, totalizavam 822 homens. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pelaías, bisneto de Anzi. Anzi era filho de Zacarias, neto de Passur, bisneto de Malquias. E seus colegas, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azareel, neto de Azai, bisneto de Mesilemote, tetraneto de Imer, e os seus colegas, que eram homens de destaque, totalizavam 128. O oficial superior
deles era Zabidiel, filho de Gedolim. Dentre os levitas, Semaías, filho de Hassub, neto de Azricão, bisneto de Hasabias, tetraneto de Buni, Sebatai e Josabade. Dois dos líderes dos levitas, encarregados do trabalho externo do templo de Deus, Matanias, filho de Mica, neto de Zibide, bisneto de Asaf, o dirigente que conduzia as ações de graças e as orações, Baquebuquias, e o segundo entre os seus colegas, Abdidá, filho de Samua, neto de Galau, bisneto de Gedutum. Os levitas totalizavam 284 na cidade santa. Os porteiros, Acube, Talmon e os homens de seus clãs que guardavam as portas eram 172. Os demais israelitas, incluídos os sacerdotes e os levitas, estavam em toda a cidade de Judá, cada um na propriedade da sua herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel, de Zia e Gispa. Estavam encarregados deles. O oficial supervisor dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Hasabias, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que eram responsáveis pela música do templo de Deus. Eles estavam sujeitos à prescrição do rei, que regulamentavam as suas atividades diárias. Petaías, filho de Mesazabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representavam o rei nas questões de ordem civil. Alguns do povo de Judá foram morar em Kiriat Arba e seus povoados, e Didom e seus povoados, em Macabezel e seus povoados, em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelete, em Hazar-Sual, em Berseba e os seus povoados, em Ziclag, em Meconá e os seus povoados, e em Rimon, em Zorá, e Jarmute, em Zonaá, em Adulão e seus povoados, em Laques e seus moradores, e em Azeca e seus povoados. Eles se estabeleceram desde Berseba até o vale de Rimon. Os descendentes de Benjamim foram viver em Geba, Micmas, Aia, Betel e seus povoados, em Anatote, Nob, Ananias, Razor, Ramá, Gitaim, Hadid, Zeboim, Nebalate, Lode e Ono, e no Vale dos Artesãos, alguns grupos de levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Neemias, capítulo 12. Estes foram os sacerdotes e os levitas que voltaram de Zorobabel, com Zorobabel, filho de Saltiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratus, Zecanias, Reum, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Miadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e seus colegas nos dias de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, o qual com seus colegas estavam encarregados dos cânticos de ações de graças. Baquerubiquias, Uni, seus colegas, ficaram em frente deles para responder-lhes. Jesua foi o pai de Joaquim, Joaquim foi o pai de Eliabe, Joaquim foi o pai de Eliacibe, Eliacibe foi o pai de Joiada, Joiada foi o pai de Jonatas, e Jonatas foi o pai de Jadua. Nos dias de Joiaquim, estes foram os líderes das famílias dos sacerdotes. Da família de Seraías, Meraías. Da família de Jeremias, Hananias. Da família de Esdras, Messulão. Da família de Amarias, Joanã. Da família de Maluque, Jonatas. Da família de Secanias, José. Da família de Harim, Adna. Da família de Meremote, Eucai.
da família de Ido, Zacarias, da família de Gineton, Messulão, da família de Abias, Zicri, da família de Miniamim e da de Maadias, Piltai, da família de Bilga, Samua, da família de Semaías, Jonatas, da família de Joiaribe, Metenai, da família de Gedaías, Uzi, da família de Selai, Calai, da família de Amoque, Eber, da família de Uquias, Rasabias, da família de Gedaías, Natanael. Nos dias de Eliasibe, os chefes das famílias, os levitas e dos sacerdotes, Joiada, Joanã e Jadua, foram registrados durante o reinado de Dário, o persa. Os chefes da família dos descendentes de Levi, até a época de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das crônicas. Os líderes de levitas foram Rasabias, Serabias, Jesua, filho de Cadmiel, e os seus colegas, que ficaram em frente deles quando entoavam louvores e ações de graças. Um grupo respondia ao outro conforme prescrito por Davi, homem de Deus. Matanias, Buquias, Obadias, Messulão, Talmon e Acube eram porteiros, vigiavam os depósitos localizados junto às portas. Eles serviram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, neto de Josadaque, e nos dias do governador Neemias e de Esdras, sacerdote e escriba. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente com cânticos e ações de graças ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos netofatitas de Bet-Gilgal e das regiões de Geba e de Asmavet, pois esses cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro, para a direita até a porta do esterco. Osaías e a metade dos líderes de Judá o seguiram. Azarias, Esdras, Messulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e alguns dos sacerdotes com trombetas, além de Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaías, bisneto de Matanias, que eram filhos de Micaías, e neto de Zacur, bisneto de Asaf, e seus colegas Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, que tocavam instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente deles. À porta da fonte, eles subiram diretamente os degraus da cidade de Davi, e na subida do muro passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto, e os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo, e passamos pela torre dos fornos até a porta larga, sobre a porta de Efraim, porta de Gessana e porta do peixe, a torre de Hananael e a torre do Sem, e indo até a porta das ovelhas, junto à porta da guarda, paramos. Os 2 coros encarregados das ações de graças assumiram os seus lugares no templo de Deus, e o que também fiz acompanhado da metade dos oficiais e dos sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias, com as suas trombetas, além de Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Os coros cantavam sob a direção de Jezraías. Naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria.
As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos, onde se recebiam as contribuições gerais dos primeiros frutos e os dízimos das lavouras que havia em torno das cidades. Eles deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e pessoas que dirigiam os cânticos de louvores e de ações de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes a Arão. E assim a gente encerra Neemias, mas agora a gente vai entrar nos Salmos, né, que é os cânticos das peregrinações, que elas foram escritas durante esse período, né? Então vamos lá, Salmo 120. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele lhe dará? Como lhe retribuirá a língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempos demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor e o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Salmo 123. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus, assim como os olhos dos seus servos estão atentos à mão do seu Senhor, e com os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enchestes o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lançam a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes.
Salmo 128. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como o broto de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Salmos 129. Muitas vezes me oprimiram, desde a minha juventude, que Israel o repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo, ele libertou-me das algemas dos ímpios. Retrocedam envergonhados, todos que odeiam Sião, sejam como o capim do terraço, que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro, que nem os braços daquele que faz os fardos. E que ninguém que passa diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrastes os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Deixa eu só conferir aqui, gente. Daí. Ai, gente, eu tinha falado que tinha terminado Neemias, mas não terminou. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Senhor, é Salmo 132. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras se descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós encontramos no campo de Jaar. Vamos para a habitação do Senhor. Vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Levante, Senhor, e vem ao teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vista-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e os testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião como desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura e os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e as suas fiéis a celebração com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha com os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Salmo 134. Venha, bendiga o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 146. Aleluia! Louve ó minha alma ao Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver.
Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando os espíritos deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra os propósitos do ímpio. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Salmo 147. Aleluia. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém, ele reúne os exilados de Israel. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano, tremendo é o seu poder, e impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa façam músicas para o nosso Deus. Ele cobre os céus de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que o colocam sua esperança no seu amor leal. Exalte o Senhor, Jerusalém. Louve o Senhor, ó Sião, pois ele reforçou as trancas das suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É ele que mantém as suas fronteiras em segurança e que a supre do melhor trigo. Ele envia sua ordem à terra e sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como a lã e espalha a geada como cinza, faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó e os seus decretos a ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem a sua ordenança. Aleluia. E a gente vai parar por aqui, tá ok? Para que amanhã a gente encerra, né, o Antigo Testamento. A gente vai ler o finalzinho aí de Neemias e vamos entrar no livro de Malaquias, né, o último livro do Antigo Testamento, ok? E que o Senhor possa te abençoar cada vez mais e mais e nós nos vemos amanhã. Deus abençoe.